Olá, meu nome é Vitor Lira e eu sou da turma 2 do primeiro ano do ensino médio do Senac. E hoje eu vim falar sobre um tema muito interessante que é a água. Então já vamos colocar aqui água, uma letra mais ou menos bonita, né? Mas a gente vai falar mais especificamente do consumo da água. Então já vamos fazer aqui É sobre isso que a gente vai falar hoje. Que eu, no caso, falarei hoje. Então, eu separei em 3 tópicos, que como foi orientado, né? Primeiro eu vou falar sobre a Agência Nacional das Águas do Brasil, que é a ANA. ANA. O que a ANA fala? A ANA fala, nesse relatório, que é o relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Brasil, consta que 50% da irrigação, irrigação, 50% dos usos setoriais, que seria o uso por setor, 50% dos usos setoriais de água no Brasil vai para irrigação e 25% vai para as termoelétricas. Vai para as termoelétricas. O que significa? Que 75% dos usos setoriais da água no Brasil está nesses 2 tópicos, irrigação e termoelétricas. Lá consta também que vai ter um aumento de demanda dos usos da água. E os 3 tópicos que se destacam lá são a indústria é um dos setores que vai se destacar, que vai precisar de mais água do que já precisa para acontecer, né? A irrigação, como a gente pode ver, precisa de bastante água. E o abastecimento de cidades. O abastecimento de cidades também vai aumentar o uso setorial de água, né? Dos recursos hídricos. E aí, agora, vamos fazer uma setinha bem bonitinha. E agora a gente vai para indústria cultural. Indústria cultural. O que acontece? Como é que a gente pode relacionar o uso da água, o consumo da água, com a indústria cultural? Primeiro, a gente precisa entender que a indústria cultural tem muito poder. Então, vou colocar aqui, poder. E esse poder pode ser negativo ou positivo. O que acontece? O que a indústria cultural produz? Ela produz filmes, livros e documentários. Por que pode ser positivo? Por causa da distribuição de informação. O que acontece? A indústria cultural tem um poder muito grande de distribuir informação. Então ela poderia fazer filmes, livros, documentários. Ela também está inserida bastante na internet, que é onde a maioria da população em massa está no seu tempo livre ou até no seu tempo de trabalho mesmo. E poderia distribuir o uso consciente da água, onde a água é mais usada, onde a água é menos usada. Mas também pode ser negativo porque a indústria cultural tem uma característica que é a informação rápida. Então, vou colocar aqui, rápida. O que isso afeta? Por exemplo, você está lá vendo um comercial, um jornal, e passa uma notícia sobre a seca, por exemplo, ou sobre o uso da água nas indústrias. Depois dessa notícia, o jornal não vai te dar um tempo para você refletir e pensar sobre isso.
Então, vamos colocar aqui tempo. Você não tem isso. Você não tem o tempo. E você não consegue refletir sobre o problema. Por quê? Porque já vai aparecer outra notícia. Seja de esporte, seja do meio ali das artes, política. Então, você não vai ter esse tempo para pensar. E essa foi a relação que eu consegui achar com a indústria cultural. E agora a gente vai, vamos até fazer uma outra setinha bem bonita. E agora a gente vai ver se vocês veem que eu gosto bastante de fazer essa voltinha na seta, né? E agora a gente vai falar sobre o outro tópico, que é a nossa queridíssima Sabesp. Sabesp. Vou até fazer assim. A Sabesp lançou um programa de uso consciente da água. O que significa? Ela lançou esse programa de uso que eu achei muito interessante, do uso consciente da água, para a população adotar. E aonde que a Sabesp fala que a gente gasta mais água no nosso dia a dia, a população em massa? É no banheiro. Então a gente vai colocar aqui 3 tópicos que a gente realiza no banheiro. O primeiro, ela falou sobre os banhos. Banhos. Que é, no caso, onde a gente usa mais... onde a gente usa mais água. E ela propôs o seguinte. Ela propôs os banhos mais rápidos. Por quê? Em média ali, o brasileiro usa 15 minutos para tomar o seu banho. Que gasta mais ou menos ali 135 litros de água. E ela propôs para passar esses 15 minutos para 5 minutos. Que usa ali mais ou menos 43 litros de água. Né? Vamos colocar aqui minutos. Fazer outra seta. Então, esse é a propaganda, vamos dizer assim, sobre os banhos. E outra coisa que a Sabesp propôs são os usos desnecessários do vaso sanitário. Muitas pessoas, inclusive eu fiquei indignado com isso, muitas pessoas usam o vaso sanitário como lixeira. Vamos colocar aqui, lixeira. E descarta ali coisas que não precisam ser descartadas no vaso sanitário. Tem que ser descartado no lixo. Por exemplo, papel de bala. Tem gente que joga até cigarro dentro do vaso sanitário. E a gente tem que excluir isso dos hábitos do nosso dia a dia. Uma descarga leva, em média, 12 litros para acontecer. 12 litros por descarga. O que isso significa? Que é muito, né? Imagina que você deu 5 vezes descarga no dia. São já 60 litros de água. E é muito. E o outro tópico é o escovar de dentes. Vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó. De dentes. Em média, o brasileiro demora 5 minutos para escovar os dentes. E a gente tem que passar isso para 2 minutos. Vou colocar aqui em minutos. E muita gente deixa a torneira ligada. E a gente tem que, novamente, excluir esse hábito do nosso dia a dia. Vamos colocar aqui, hábito. Porque gasta bastante água também. Então, é isso. O primeiro tópico, a gente falou sobre o relatório da
me desculpa, esqueci o nome, da Ana, né, que é a Agência Nacional das Águas do Brasil. A gente falou sobre a relação que o consumo de água tem com a indústria cultural. E a gente falou, por último, sobre os dados que a Sabesp nos passou. Então é isso. Eu sou o Vitor Lira, do primeiro ano do ensino médio, da turma 2 do Senac. Espero muito que vocês tenham gostado desse mapa mental, da minha apresentação, da minha ideologia, do que eu consegui relacionar. E é isso. Muito obrigado.